Se eu volto para você e pego um trabalho que ele é fruto exclusivamente de uma inteligência artificial, sem aplicar, né, um filtro com relação à adequabilidade daquela informação, à atualidade daquela informação, trazer também, em termos, por exemplo, de conformidade, onde a gente lida com a análise sobre interações humanas, né, trazer um olhar empático para aquilo, eu não vou estar sendo leal e fiel a você. Olá, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo uma grande amiga, uma grande especialista, Gabriela Guimarães. Gabriela, ela é advogada, especialista, assim, ó, eu até falo assim, ó, advogada é a maior especialista que eu conheço em ética, compliance, regulamentação de dados, tudo aquilo que, de certa forma, às vezes eu tenho dúvida, eu ligo para ela, porque ela virou ali a minha consultora. Gabriela atuou ali como compliance officer de multinacionais de ponta, tendo implementado ações corretivas e remediativas para adequação de acordos firmados com o governo norte-americano, além de ter trabalhado para a ONU, né, para o PNUD, como auditora de conformidade na Rio+20, evento no qual resultou a Agenda 2030. Gabi, muito obrigado pela presença aqui hoje comigo. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite e, acima de tudo, pela generosidade, né? Que responsabilidade depois que ele faz essa apresentação. Não, mas imagina, eu acho que assim, né? Um dos pontos que envolve, né? Principalmente quando você está ali nos cargos de C-level, é para com quem que você recorre em eventual dúvida, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, no dia a dia de uma empresa, que você tem ali um estagiário, ele vai ter ali o suporte da administração, né, de todo mundo que envolve o time para ajudá-lo, o analista, o coordenador, né, até chegar na posição maior, que é a questão ali de diretor. No meu caso, que sou um diretor de conformidade, eu não tenho mais ninguém acima dentro da empresa que possa ser ali a minha fonte de contra-argumentação, né? Então, assim, você se tornou essa pessoa, então, para mim, é muito importante mesmo. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Eu fico feliz por isso, pela confiança que é depositada, e eu acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente vai conversar hoje, Sim. né? Porque quando você me procura, você busca a minha experiência, a minha percepção, o meu senso crítico sobre alguns assuntos. E se eu recorro a outras fontes de conhecimento que não têm essas características que são próprias do ser humano, Sim. eu não estou te trazendo uma fonte de informação que é aquela que você busca, que é mais do que o técnico, é a sensibilidade humana, né, em apresentar uma opinião, um parecer sobre determinado assunto. Exatamente. E até, né, para você que está nos acompanhando, a gente vem falando muito, vem acompanhando muitos discursos, muitas apresentações, muitas conversas relacionadas ao uso da inteligência artificial nos dias a dias, né? Tanto no mundo profissional, às vezes também no mundo acadêmico, né? Então, esse vai ser aí o tema que vai nortear. Abi, assim, de um modo geral, o que você está percebendo ali em termos práticos, né, relacionados ao uso da inteligência artificial no meio corporativo, no meio acadêmico? Carlos, para te responder, eu vou voltar um pouquinho do que você trouxe na sua introdução. Legal. Né? Você falou, você é a pessoa a quem eu recorro para trocar opiniões, para direcionar um pouco a decisão que eu vou tomar em favor da empresa que eu represento e para transmitir orientação para os meus colaboradores. Quando você recorre à Gabriela, você está buscando a experiência dela, o tempo dela de prática naquela atividade, Sim. além daquele conhecimento acadêmico que ela adquiriu fazendo vários cursos. Né? Se eu volto para você e pego um trabalho que ele é fruto exclusivamente de uma inteligência artificial, sem aplicar, né, um filtro com relação à adequabilidade daquela informação, à atualidade daquela informação, trazer também, em termos, por exemplo, de conformidade, onde a gente lida com a análise sobre interações humanas, né, trazer um olhar empático para aquilo, eu não vou estar sendo leal e fiel a você. Sim. Então, um ponto que eu trago como preocupação do uso da inteligência artificial é a dose. Sim. Porque é como um remédio. Sim. Ou ele pode ajudar, ou ele pode te prejudicar. Sim. E eu posso tanto ser leal a você, como te trazer uma opinião que é a minha opinião, e não uma opinião que seja de uma coautoria com uma inteligência artificial ou 100% resultado daquilo. Sim.
Então, eu vejo que dentro das empresas e dentro do meio acadêmico, o que é mais importante a gente fazer é ter o bom senso de como que a gente vai usar essa inteligência artificial, que pode, sim, ser bastante útil, desde que usada com parcimônia, desde que usada, né, fazendo ali um senso crítico e sem com que haja perda, né, de características que são próprias do ser humano, que é a habilidade cognitiva que eu tenho de filtrar aquela informação e de trazer a minha real percepção sobre aquilo ali. E assim, eu vejo também que, por mais que você possa fazer ali o uso da inteligência artificial, a gente sempre vai perder ali o lado voltado para a particularidade das situações, né? Eu, às vezes, me deparo muito no meu dia a dia, quando eu peço para algum analista meu ou alguma coisa nesse sentido, fazer, por exemplo, uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E, às vezes, eu vejo ali, deixa eu tentar ver, por exemplo, se a IA não consegue me ajudar. Ela vai te ajudar, óbvio, né? Ela vai te dar ali alguns nortes, alguns pontos importantes. Mas, assim, ela não vai conseguir trazer particularidades da empresa a qual, né, enfim, eu estarei. Da operação em si. Exatamente. Então, eu até utilizo, né? Eu acho que faz muito sentido a utilização, desde que ela seja como se fosse aquilo que a gente comentou no momento. Uma opinião, como se fosse uma opinião, como se fosse mais um profissional no qual você estivesse ali recorrendo, você vai ter que fazer uma análise crítica relacionada àquilo que está sendo produzido. Até porque o pensamento crítico é próprio do ser humano. Exatamente. A máquina não tem. Não vai ter. E isso vai trazer ali, eu acho que a grande fortaleza relacionada ao trabalho final, ao resultado final, né? Mas ela ser ali única e exclusivamente o fruto, né, o resultado, aí a coisa eu acho que já começa a ir para um outro lado, né? Eu vou usar até uma palavra um pouco dura, né? A inteligência artificial, ela vai aflorar a mediocridade que existe dentro de muitas pessoas, muitos profissionais. Sejam eles, né, executivos, analistas de empresa, independentemente da posição que você está dentro da organização, ou um acadêmico. Porque o medíocre, ele antes entrava num grupo de WhatsApp e falava: você tem um modelo disso? Sim. Você tem aquilo outro? Então, ele já encontrava subterfúgios para ele encurtar o tempo dele de trabalho, para ele não, né, queimar tutano pensando em como fazer aquele trabalho, em apresentar aquela resposta. Então, eu falo que assim, mudou só o modus operandi. Sim. Né? O que é importante é que, às vezes, algumas pessoas que não tinham essas más práticas, né, que também difere de um benchmarking, uma coisa é aquela pessoa que ela não tem um compromisso, seja com seu empregador ou seja com seu cliente, e outra é aquela que, de fato, se aprofunda, estuda e vai fazer um benchmarking, não é um copy-paste. Sim. Né? Mas nessa nova realidade de inteligência artificial, eu sinto que a gente fica um pouco seduzido. Sim. Porque é tudo muito novo, né? E vem também com uma atmosfera até dos filmes hollywoodianos. Então, Sim. eu receio com que pessoas que antes tinham bons hábitos passem a ter maus hábitos. Sim. Até porque nós estamos num ritmo de vida e de volume de informações que o nosso tempo parece estar cada vez mais reduzido. Verdade. Então, me parece natural que você vai encurtar um caminho e vai recolher a inteligência artificial para facilitar a sua vida. Legítimo. Exatamente. Desde que com calma. Exatamente. Eu vejo isso até, por exemplo, no nosso dia a dia lá da frente, a gente passou por algumas fases, né? A frente não é uma corretora que começou ontem, né? Então, eu lembro que, por exemplo, no começo, bem no começo, quando tudo, literalmente, existiam poucos profissionais, a gente começou a crescer o quadro de profissionais, principalmente da área de prevenção à lavagem de dinheiro. E, em um determinado momento, nós tínhamos ali aproximadamente entre 7 e 10 profissionais voltados ali para as estruturas de onboarding e prevenção à lavagem de dinheiro, né? E uma das minhas preocupações à época era exatamente como que eu, de certa forma, eu ficaria menos dependente dos meus profissionais. Por quê? Porque eu caí numa fase, infelizmente, ou felizmente, mas acho que faz parte, de eu perder muitos profissionais para o mercado. Então, eu acabava formando os profissionais, eles acabavam saindo, o que é super interessante do ponto de vista, é um valor da frente, de promover os profissionais no sentido de trazer Formar, conhecimento, né, pessoas. formar pessoas, isso é um dos nossos valores, eu amo esse valor.
mas eu tinha, do ponto de vista de executivo, ter o menor impacto possível, né? E aí a gente teve uma grande transformação utilizando a tecnologia, aí não estou nem utilizando a questão de IA, e sim o uso mesmo de tecnologia. E hoje, basicamente, aquele trabalho que eu fazia com 7, 10 pessoas, hoje eu consigo fazer com 3, 4, né? E hoje meu problema mudou. Por quê? Porque hoje, como basicamente com um apertar de um botão, eu tenho, às vezes, toda uma análise ou uma pré-análise feita, hoje a minha preocupação é eu prover, vamos dizer assim, conhecimento para o meu analista, para ele não entender que é só apertar um botão e o trabalho vai ser praticamente 80%, 90% feito, de ele ter a base do porquê daquilo, né? E se sentir estimulado, Exatamente, né? Então, o que eu até costumo dizer é, cara, se a gente desligar o sistema, né, a gente consegue replicar isso na mão. A ideia do uso sistêmico é a gente ganhar em escala, mas não, obviamente, ela substituir. Então, se eu tiver uma única análise para fazer no dia, eu vou usar o ser humano, eu não vou usar a IA, né? Eu não vou usar o sistema. E tem outro fator também, né? A tecnologia, o algoritmo, né? Ele é desenvolvido por um ser humano. Então, ele está passível de erro também. Verdade. E se você tem uma inteligência que ela se retroalimenta, ela se autotreina, né, para se desenvolver, ela também vai sofrer influências de quem são os usuários. Então, se você não tem uma pessoa sentada na cadeira com uma análise crítica daquela informação, inclusive para identificar e corrigir alguns erros, é um pouco difícil. E, certamente, o uso dessa tecnologia é para uma análise um pouco mais objetiva, né? O desvio do padrão. Mas a análise macro, né, do problema, para entender algumas variáveis que são próprias da natureza humana, por exemplo, uma incompatibilidade financeira de um determinado sujeito com a operação que ele está fazendo, se você não tem uma análise que ela é de uma big picture, você perde. Então, às vezes, a tecnologia ela vê um pedaço, mas ela não está vendo o outro. Aí entra, mais uma vez, a criatividade, a sensibilidade, a análise crítica do agente para poder entrar e falar, bem, não é por aí. Exatamente. Não, essa pessoa, ao contrário do que é apontado pela tecnologia, ela não representa um risco de lavagem de dinheiro, essa operação. Sim. E, assim, em termos de, vamos dizer assim, preocupações, né, em relação ao uso de inteligência artificial no meio profissional, acadêmico também, né? O que você destacaria ali como os principais pontos, assim, na sua visão crítica em relação ao assunto? Eu entendo que as preocupações são muitas, Carlos. A começar pelo que você colocou, né? Da pessoa ela parar de se autodesenvolver, de aprimorar o seu conhecimento, por ela entrar numa inércia, num ócio, porque eu tenho uma tecnologia que está me atendendo e está fazendo o meu trabalho. Ela não se sente sequer estimulada para tanto. Então, eu acho que no mundo profissional, organizacional, esse é o primeiro desafio dos líderes. Como manter a minha equipe estimulada. Verdade. Depois, eu acho que um grande desafio que os líderes têm é o emocional. Né? Como é que eu mantenho o emocional do meu colaborador em dia e para que não haja a ansiedade, a insegurança de que ele é um profissional substituível por uma máquina? Verdade. Eu acho que é uma pergunta que muita gente pode estar fazendo, né? Porque você colocou, eu tinha antes uma equipe com 10 pessoas, hoje eu tenho uma equipe reduzida e que, apertando um botão, eu consigo executar diversas tarefas. Sim. Em qual momento que esses profissionais não se perguntam o porquê que eu vou fazer um determinado investimento, né, na minha formação acadêmica, no meu aprimoramento como profissional, para me desenvolver, sendo que a empresa vai investir em tecnologia e amanhã eu posso vir a ser substituído por uma tecnologia? Sim. E até que ponto que o meu emprego está garantido? Sim. Então, o líder dentro da organização, ele tem que ter um olhar com a inteligência artificial, com tecnologias de um modo geral, que não é apenas para o que a gente está recebendo das tecnologias, Sim. mas um olhar humano. Claro, Como que essas pessoas estão se vendo, como que essas pessoas estão se percebendo. Sim. No meio acadêmico, por outro lado, aonde a gente espera originalidade, aonde a gente espera um grau de técnica, né? A preocupação ela entra para um grau um pouco até maior, né? Claro. Porque a gente começou a observar a produção de papers, de teses,
com o uso de inteligência artificial. Sim. Aonde é feita, inclusive, a atribuição de parte daquele resultado à inteligência artificial. Sim. Às vezes sem uma preocupação, inclusive, com relação aos direitos autorais. Verdade. Né? Então, é um assunto que ele dá muito pano para manga. Muito. Né? E a gente pode passar horas aqui conversando, mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício crítico, porque como é tudo muito recente, Verdade. a gente observa, sente, logo mais já vem uma nova mudança, a gente nem acabou de processar a anterior. Sim. Mas a gente não pode ficar simplesmente num papel de coadjuvante e deixar esse novo modus operandi criar toda uma nova atmosfera, e quando a gente mal percebeu, a gente já está envolvido e não consegue sequer criticar o que está acontecendo. Eu gosto muito até dessa palavra que você utilizou agora, o criticar, né? Uhum. Eu lembro que uma das coisas mais frustrantes que eu tinha ali no meu início de carreira era a realização de atividades repetidas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente utiliza toda a questão de tecnologia, sim, né? Voltada para acabar com a atividade repetida. Uhum. Né? Então, eu lembro que ali no começo da minha carreira, até como analista de prevenção à lavagem de dinheiro, eu tinha que fazer ali a coleta de várias e várias informações, né? Para subsidiar ali a minha análise final relacionada, por exemplo, a um caso de prevenção à lavagem de dinheiro. Né? Então, só que eu perdia muito tempo fazendo a coleta dessas informações, nas quais eu já tinha tido o acesso, e elas foram a base para eu chegar na minha análise final, né? Mas o esforço repetitivo de ter que ficar coletando cada uma dessas informações, eu até brincava com os meus amigos. Cara, eu sou um analista, eu sou um cara que fica tirando print, né? E é isso que a gente pegou, utilizou. O que induz, inclusive, é o erro, né? Exatamente. E eu lembro que até... às vezes o padrão de qualidade era tido não com base na análise, era tido com base no print que você esqueceu de tirar, né? Então, hoje, por exemplo, o que a gente até pratica muito na frente é eliminar aquilo que é repetitivo. Repetitivo. O operacional, né? Exatamente. Para deixar o analista 100% focado naquilo que eu preciso dele, na capacidade mental dele. Então, como no exemplo que eu destaquei para você, uma das grandes reclamações ali nos meus times de início era, poxa, Carlos, assim, eu tenho um grupo grande aqui, mas eu estou utilizando parte do tempo aqui trabalhado no momento mais legal que é a análise, porque a outra parte eu estou tendo que fazer esse trabalho mais operacional. Então, foi até visualizando toda essa percepção do analista de deixar ele focado na análise, que hoje a gente utilizou toda a questão de tecnologia. Óbvio, você acaba reduzindo o esforço, então você acaba reduzindo ali o número de profissionais voltados, mas você deixa os poucos profissionais 100% voltado, por exemplo, uma questão de análise. E, né? Comprometidos. Então, você não tira deles a habilidade cognitiva que a tecnologia acaba tirando das pessoas. No mundo acadêmico, até... Você fez aí eu remeter aí a minha época ali de estudante, mas bem lá atrás. Enfim, eu infelizmente já tenho aí uma certa idade. Eu sou da época que, para eu fazer uma pesquisa acadêmica, eu tinha que recorrer a livros. Biblioteca. Barça. Não, minha mãe tinha uma coleção da Barça em casa que eu tinha que olhar e pesquisar. Então, assim, no mínimo você tinha um esforço para chegar à informação. E naquela época não tinha a internet que a gente tem hoje, não tem o uso da internet, nem falando de inteligência artificial. Fora o hábito de escrever, né, que ajuda na memorização. Exatamente. Eu tenho ali, né? Eu não tenho ali... Cara, é incrível, mas eu não consigo escrever em letra cursiva, né? Por quê? Porque eu sempre fui treinado na chamada caligrafia técnica, e minha letra ela é 100% técnica, né? E faz tanto tempo que eu não escrevo, até pelo uso de computador. Não sai mais. Às vezes é até complicado. Fala, como é que pega aqui na caneta? Então, assim, você traz também, né, obviamente que sempre a evolução tecnológica vai ser importante, mas você acaba até trazendo esses aspectos voltados para a evolução mesmo de como que acontecia, do lado de você ir buscar informação, de como que você, né, chega ali a alguns autores para ver qual que pondera de uma forma diferenciada, né? Que com a IA, geralmente, isso aí não vai ter muito voltado para isso, né? Se a gente olhar do aspecto do aluno, né? Porque você trouxe aí, remeteu a sua época de faculdade. Sim. O que a gente tinha antes, que era a necessidade de fato estudar, hoje um moleque pega o celular e ele apresenta para a inteligência artificial a pergunta e ele tem uma resposta. Verdade. E até quando a gente pega e fala da faculdade que você destacou, né? Eu lembro que na faculdade de Direito, né? Você sempre tinha ali um viés voltado assim, corrente majoritária, corrente minoritária, né?
Incrivelmente, por alguma razão, eu sempre me identificava muito mais com as correntes minoritárias, né? Então, quando eu estava conversando ali sobre, por exemplo, direito penal, que sempre foi ali algo muito voltado, Nutt sempre foi aquele que eu mais me identifiquei. Falei, cara, eu entendi mais o lado dele, né? Então, assim, o uso da IA, no qual você coloca, por exemplo, uma pergunta, e essa pergunta já te remete a uma resposta, ela inibe você, né, o profissional ou o acadêmico... Tomar um lado. Exatamente. De decidir aquilo que, de certa forma, para ele... impacta, às vezes, emocionalmente até. Não quer dizer que esteja certo, não quer dizer que esteja errado, mas, assim, que, de certa forma, você se identifica como... Cara, eu me identifico mais com esse posicionamento, eu me identifico mais com esse outro posicionamento, né? Então, é um aspecto bem interessante, né? E aí eu fico até com uma outra pergunta, Gabi, como equilibrar? Como que a gente consegue fazer ali o equilíbrio cada vez mais eficiente relacionado ao uso da IA, tanto no mundo profissional quanto no mundo acadêmico? O que você vê? Consciência e educação. Eu acho que é a combinação desses dois fatores que vai permitir com que a gente... não ignore esse avanço, porque ele é um avanço, ele traz vantagens significativas em várias áreas, inclusive na medicina, a gente não pode desconsiderar. Mas o fator humano ele precisa ser treinado, claro. Ele precisa ter consciência de que o excesso ele também é ruim. E ele é ruim não apenas para uma organização, né, onde uma decisão foi tomada exclusivamente com base na inteligência artificial, haja vista seguradoras que delegaram, né, a análise de risco 100% para uma inteligência artificial e depois tiveram que amargar alguns grandes prejuízos. Verdade. Né? Então, não é você esquecer, mas é você usar de uma forma consciente. E como que você usa de uma forma consciente? Em qual momento que eu vou usar? Então, acho que a primeira pergunta que a gente pode se fazer no momento que eu uso, qual o grau de transparência que eu tenho que dar para a minha contraparte de que aquela opinião ou aquela tomada de decisão, ela não foi exclusiva minha, ela não é 100% original, da minha autoria, né? Ela não é original. Depois, como que também eu alimento e faço a pergunta para aquela inteligência artificial. Porque quem pergunta errado também recebe resposta errada. Lembrando que, ainda que eu pergunte certo, a inteligência artificial também pode me trazer respostas equivocadas. Sim. Né? Mas quando a pessoa ela não tem ali uma sensibilidade, um conhecimento de como perguntar, a completude, a atualidade daquela informação, que depois você também vai ter que trabalhar e filtrar e lapidar, vai ser errado. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter que colocar alguns limites, quem sabe talvez em escolas, por exemplo, como a gente já viu recentemente, decisão que vai proibir celular para criança em escola, talvez também proibir o uso dessas tecnologias. Por quê? Porque na hora que eu chego para uma criança e falo, eu quero que você escreva um texto, eu quero saber se aquela criança ela está desenvolvendo um raciocínio lógico. Sim. Se aquele texto tem começo, meio e fim, né? Se o grau de redação dela, onde tem o respeito à língua portuguesa, está sendo observado, e aquilo não é um copy-paste de inteligência artificial. Aí entra o governo, com cuidado, porque tem algumas coisas de regulação que merecem aí talvez um olhar um pouco mais crítico. O papel da sociedade como um todo, o papel dos próprios envolvidos no processo de construção e criação dessas tecnologias, pais, executivos e por aí vai. É verdade. Então, a gente tem que começar a colocar alguns limites para o uso, para a transparência e depois para a aplicação. Sim, não, é verdade, né? Até você que está nos assistindo, né? Comente aí, né? Você está utilizando ali tecnologia, né? Principalmente inteligência artificial no seu meio acadêmico, no meio profissional, como que você está utilizando, né? Isso até me remete, eu tinha um grande chefe no Citibank, né? Chamado Manuel Silva,
Até ele sempre dizia, né? Quem procura o que não conhece, quando acha, desconhece. Que é muito isso que você pegou e destacou em relação ao seguinte: se eu não sei nem o que eu estou procurando, não é simplesmente eu colocar uma pergunta e a inteligência artificial responder que eu vou entender, porque assim, eu nem sei o que eu estou procurando, né? Então, ele remete muito a isso. É uma grande fala que eu sempre trago para mim. Você falou na hora, lembrei, né? Não, excelente frase. É verdade, cara. É bem isso. E né? é engraçado porque eu vejo agora algumas pessoas perguntando: inteligência artificial, o que eu devo fazer para tomadas de decisões simples da vida? Sim. E aí eu usaria uma outra frase: para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente, verdade, né? E até nessa linha, Gabi, como garantir a transparência, por exemplo, do uso de IA, tanto no meio profissional quanto no meio acadêmico? O que você entende? Como que deveria ser essa... Vamos olhar de um modo de um prisma um pouco mais amplo, né? Porque a gente pode falar da transparência no uso e na operação. Sim. Né? Então, para a gente tornar o bate-papo mais fácil, mais palatável, quando eu entro, por exemplo, dentro de um chatbot de uma loja onde eu comprei uma blusa, ali eu tenho um avatar que começa a se comunicar comigo. E há um disclaimer que fala que aquela é uma inteligência artificial que está me dando as primeiras respostas. Sim. Mas chegou num determinado momento, aquelas perguntas elas são direcionadas para um analista. Sim. Porque elas exigem um grau de complexidade, elas exigem que requerem uma análise um pouco mais sensível, uma análise humana. Sim, verdade. Eu estou entrando num nível operacional agora. Aquele analista, ele recorre também a uma inteligência artificial para a tomada de decisão da minha pergunta? É, verdade. Então, a transparência ela é muito importante, principalmente nesse segundo grau. Porque o uso, grande parte das empresas hoje, grande parte das pessoas, elas vão confirmar que elas recorrem à tecnologia, à inteligência artificial. Mas a pergunta é, em que grau? Sim. Eu fico até, às vezes, né? Eu fico incomodado, né, por exemplo, quando você claramente está, sei lá, nas ligações que a gente recebe, né? Claramente é um computador, é uma IA que é uma IA que está te atendendo, né? Aí fica fazendo aqueles sonzinhos do teclado, né? Que estou procurando. Cara, não faz sentido nenhum. Você já falou que é uma IA, eu sei que é uma IA, então assim, a resposta é mais rápida, né? Parece que está tentando simular. E é engraçado. Humanizar. Está tentando simular um comportamento humano, né? E quando o humano está tentando utilizar a suposta mente da IA para destacar o que ele deveria fazer, né? Algo ali que, para mim, às vezes, eu fico até confuso, né? Às vezes eu converso com algum amigo e falo, cara, assim, é IA, por que está fazendo esse som aqui? Nada a ver, né? Não faz sentido, né? Trazer essa humanização onde há humano e, vamos dizer assim, um aspecto mais artificial onde está artificial. Mas só a título de curiosidade, eu estava lendo uma matéria onde teve uma influencer que, na verdade, ela era um avatar. Sim. E ela tinha milhares de seguidores, né? Mas a perfeição das feições, né, dos traços, levavam as pessoas a acreditarem que aquilo, de fato, era uma pessoa. Então, essa tentativa de humanizar, ela também está acontecendo. E, nesse caso em particular, que foi uma experiência, foi um laboratório que fizeram, depois de um longo tempo de experiência, que foram fazer o disclaimer de que aquilo, na verdade, não era uma pessoa, não era um ser humano, mas era uma inteligência artificial, né? Era um avatar criado por um robô. Cara, eu fico imaginando, né? A pessoa que, de certa forma, se identificava com aquela pessoa, né? Fica frustrado, né? Já gera ali até, às vezes, uns impactos ali relacionados à própria saúde, né? Mental, emocional, porque a pessoa imaginava que aquilo lá tinha vida, né? Acho que não só isso. Até se a gente trouxer um pouquinho as questões dos efeitos psicológicos, né, que isso tem na pessoa que talvez está brigando com peso, não está satisfeita com a própria imagem. Então, você tem uma imagem criada de uma pessoa que é perfeita em termos estéticos, que tem um lifestyle que é admirável, aquilo vai aumentando o grau de frustração, de insatisfação. Então, de um modo geral, aquilo que a gente via antes numa menor escala, talvez em revistas, e que foi por muito tempo criticado, hoje a escala vai ser maior. Sim. Porque a gente está criando um mundo que é um factoide, é uma mentira, ele não é verdade. Mas as pessoas elas veem aquilo com tamanha frequência
que elas não conseguem sequer desenvolver o senso crítico de que, opa, isso aqui não é verdade, isso aqui foi criado no computador. Aquela velha máxima, né? Depois que você conta uma mentira várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, né? Então, acho que se assemelha bastante nisso, né? Até usando essa sua argumentação que eu achei bem interessante, né? Para você, como que deveria ser ali o ponto de responsabilização voltada ali para o uso, né, obviamente, indevido de IA, tanto no mundo profissional quanto no mundo acadêmico? Eu te volto com a seguinte pergunta. Até que ponto um motorista de um carro autônomo deve ser responsabilizado por um acidente que resultou na morte de uma pessoa? Minha opinião, obviamente é minha opinião, eu posso sempre falar, né, trazendo nesse sentido. Eu acho que a partir do momento em que o profissional ou o acadêmico, né, ele assume a responsabilidade do uso, ele também vai ter que assumir a responsabilidade da penalidade, né? Então, acho que esse é meu ponto de vista, né? Eu tenho o mesmo ponto de vista que você. Inclusive, já teve situação como essa nos Estados Unidos. Um motorista de Uber, de um carro autônomo, teve um acidente e que foi fatal. Sim. E o condutor foi responsabilizado. Então, se você era o condutor daquele chat GPT, por exemplo, e você imputou uma pergunta e você assumiu aquelas respostas como verdadeiras e você aplicou aquilo ali, passou, por exemplo, uma orientação para o seu cliente e aquilo trouxe consequências para o seu cliente, você é o responsável. Claro. Porque você que escolheu usar a tecnologia, você que não soube usá-la de forma responsável. Verdade. E você que não fez um filtro daquela informação e talvez sequer foi transparente com o seu cliente, Sim. falando que aquela informação, aquela orientação passada não foi fruto do seu estudo, da sua experiência e da sua análise crítica daquele caso. Que para mim não vai valer dolo eventual. Não adianta depois falar que não teve a intenção, que não vai pegar. Mesmo porque, vamos supor que o uso, né, vamos dizer assim, dessa IA, ela gere lucro financeiro. Com quem vai ficar o lucro financeiro? Se do ponto de vista do lucro financeiro vai ficar com a pessoa que utilizou a IA, a responsabilização por aquilo, né, o lado negativo, de igual forma, né? Não pode ser só venha a nós, né? Tem que ser venha a nós e o vosso reino, né? Não tem jeito, né? Eu acho que tem que ser esse conjunto mesmo de situações, né? Pelo menos é essa a minha opinião, né? Enfim, hoje em dia, como você vê aqui, me surgiu aqui uma pergunta, o uso de toda essa questão que a gente falou até agora, de IA por crianças e adolescentes, né? A gente sempre vê, obviamente, eu tenho uma filha de 18 anos, tenho um filho de 5 anos, de que a partir do momento que eles me veem fazendo determinadas situações, a tendência de eles repetirem por entenderem que aquilo está sendo o comportamento desejado, ele, né, é mais ou menos nessa linha. Como evitar, né, do ponto de vista ali, às vezes, de crianças e adolescentes utilizarem ali de forma demasiada IA? Tem alguma percepção aí? Bem, Carlos, eu não tenho filhos, mas eu certamente olharia com um alto grau de preocupação. Uhum. Então, se a gente imaginar ali um aplicativo onde a criança ela interage com uma inteligência artificial, quem está por trás daquilo ali? Verdade. Quem que construiu aquilo ali? Então, todo o algoritmo, a matemática ali por trás daquela inteligência artificial, ela traz os vieses daqueles desenvolvedores. E também, se ela está se retroalimentando e está se treinando para o seu aprimoramento, ela também vai trazer os vieses e a contribuição dos outros usuários. Quem me garante que ali você não tem uma pessoa que tem uma má índole, um pedófilo ou alguma coisa, ou que vai orientar para uma conduta indevida, como teve aquela época, acho que era da baleia, onde as crianças se estimulavam as crianças se automutilarem. Sim. Então, eu olho com preocupação, porque a gente não sabe o tipo de informação que a criança está recebendo e ela não tem esse senso crítico. Então, não tem mesmo. Controle parental, para mim, é muito importante. Muito, não. Aquilo que parece ser inofensivo, talvez um bonequinho, que tem um coraçãozinho, que a criança fala com o bonequinho responde, eu não entregaria e fecharia os olhos. Sim. Eu acompanharia, eu testaria, eu verificaria que tipo de conversa e que de estímulo que tem.
Até porque a gente tem hoje na sociedade uma tentativa de invasão e tratativa de tratamento de assuntos que são próprios do seio familiar. Sim. Então, eu particularmente não gostaria de alguns temas serem discutidos, seja por um avatar, Sim. ou seja por um bonequinho com um filho meu ou de algum amigo, alguém querido. Não, e é engraçado, eu tenho um filho de 5 anos e ele conversa lá com o Papai Noel, né? Já conversou ali com o Papai Noel, né? Pelo menos ali o Papai Noel estava dando umas dicas boas para ele, né? Então, ele conversava ali e o Papai Noel falava assim, obedeça pai e mãe, coma tudo, né? Então, assim, algumas coisas, obviamente, elas são positivas, até eu apelava mesmo, eu falava, ó, Noah, o Papai Noel tá falando, hein? Obedece pai e mãe, né? Então, você acaba utilizando. Mas acaba acontecendo isso. Eu não sei quem está ali por trás do desenvolvimento do que vai ser falado baseado em cada uma das respostas e interações, né? Então, a responsabilização, o lado de controle parental que você destacou, ele se mostra cada vez mais ali voltado, de fato, para aquilo que está sendo percebido, né? Porque a partir do momento que, né, por exemplo, no caso lá, o meu filho, ele está interagindo ali com a ferramenta, ele vai naturalmente se identificar ali com algumas situações, né? Ainda mais o meu filho, né? Não sei os outros, né? O meu filho é o seguinte, se ele não gostou, ele vai jogar longe aquilo lá e acabou, né? Mas a partir do momento que ele está interagindo é porque ele está, no mínimo, prestando atenção e entendendo. E geralmente é chamativo, as cores são atrativas, você tem uma combinação de fatores cujo objetivo é prender a atenção da criança. Sim. E você tem um efeito de massa, né? Aonde você vai no colégio, está todo mundo falando sobre aquilo, a tendência é a criança também demonstrar uma atenção, um estímulo para também seguir aquele aplicativo, aquela brincadeira, enfim. É o filtro de pai. Sim, com certeza, né? Gabi, eu, assim, basicamente, daquelas grandes perguntas que eu tinha até reservado aqui para esse nosso episódio, foi fenomenal, elas acabaram, né? De alguma forma, você até como especialista, com base em tudo aquilo que você vem acompanhando, você vem, né, observando ali no dia a dia, eu deixei de fazer ali algum tipo de pergunta, ou você gostaria de trazer ali alguma situação, algum ponto de atenção no qual você entenda fazer sentido nesse momento ser exposto para quem está nos acompanhando? Eu vou aproveitar esse espaço e trazer algumas opiniões. Assim, para quem está desenvolvendo tecnologia, seja uma empresa, né, de desenvolvedores ou uma corporação que contratou especialistas para tanto, o principal é um olhar para a equipe de trabalho. Sim, verdade. Quem são essas pessoas? Essa equipe ela é formada por profissionais que têm vivências diferentes, bagagens diferentes, formação acadêmica também diferente. Você ter um grupo heterogêneo, ele vai mitigar ali os riscos daqueles vieses que nós havíamos falado. Sim. Então, eu acho que é o principal ponto, né? Então, por exemplo, você na frente que falou, Gabi, eu desenvolvi algumas tecnologias para me ajudar no operacional. Certamente você fez com pessoas que talvez ali não estivessem até no dia a dia da sua operação, por quê? A gente cria um olhar viciado. Claro. É que nem um motorista, né? Chega num ponto que você acaba esquecendo de dar seta, a gente vai tendo vícios do dia a dia. Sim. Então, é importante sempre trazer pessoas também que não estão dentro daquela rotina para que elas tragam insights ou elas verifiquem alguns vícios. Depois, acompanhar o que é o autodesenvolvimento dessa tecnologia. Já tivemos casos de tecnologias que foram depois apagadas, né, desconsideradas, porque elas passaram a ter comportamentos ofensivos, porque elas passaram a ter comportamentos considerados imorais, improbos e tendenciosos para discriminação, fazendo um estímulo a coisas indevidas. Então, esse acompanhamento para você, né, corrigir esses desvios, eu acho que ele é importante e que ele seja corrigido o quanto antes. Depois, a questão do treinamento, orientação, seja no âmbito familiar, já que você trouxe as questões, né, da preocupação com seus filhos, ou seja, empresarial. Claro. O ativo humano ele é sempre necessário. No meu ponto de vista, né, você ter o ser humano que tenha empatia,
que tem a sensibilidade, que tem o olhar crítico, o olhar macro e não só pontual daquele problema, ele é essencial e ele é fundamental. Mas eu só vou conseguir tirar um melhor aproveitamento dessa pessoa se eu mantiver essa pessoa estimulada. Sim. Se eu controlar a ansiedade dessa pessoa no sentido de que o seu emprego está garantido, a sua opinião importa para mim. Então, continue gerando valor para a empresa, porque naquilo que eu puder fazer, inclusive para você não se sentir desestimulado, que é aquele trabalho repetitivo, eu vou fazer. Então, é um investimento dos dois lados, Sim. nas pessoas e não só na tecnologia. Manter essa proporção, esse equilíbrio, eu acho que é fundamental. Fenomenal, Gabi. Assim, novamente, é por isso que você ocupa ali a posição da minha consultora para assuntos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Enfim. Gabi, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? Quero te agradecer aí pela oportunidade da conversa, pelo bate-papo, foi fenomenal. Eu acho que se mostra bem em linha com tudo aquilo que a gente vê preconizado na atualidade, que é a questão ali de inteligência artificial. Quero deixar aí para você aberto aí para suas considerações finais em relação aí àquilo que você viu aqui, o que você presenciou, mas antes de mais nada, muito obrigado mesmo aí pela mais essa parceria aí que a gente faz aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu agradeço pela cumplicidade. Sempre. Por acreditar no meu trabalho e por esse trabalho que você está fazendo, que é levar para outras pessoas as trocas que muitas vezes a gente tem numa conversa ao telefone, numa reunião, Sim. num café. Desenvolver o senso crítico, porque estar aqui me fez pensar e refletir muitas coisas e certamente, talvez, numa segunda conversa eu venha com novos insights ou possa, inclusive, até mudar algumas opiniões que eu tenha emitido. Então, continue com esse trabalho que certamente é muito agregador. Obrigado mesmo e com certeza você vai voltar aqui várias e várias vezes. Pessoal, episódio incrível esse, hein? Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.